Bom, querida, se você sofre aí de sinusites constantes, né, ou até mesmo crises mais espaçadas, mas que surgem todo ano, eu acho que o melhor conselho que eu posso te dar agora é assista esse vídeo até o final, porque você vai entender por que essas sinusites surgem, segundo a medicina tradicional chinesa, né, e como você pode tratar essas diversas vertentes da sinusite, tá? Lembrando, gente, que para a medicina tradicional chinesa, nada é tão simples, né? Tudo pode ser começado e terminado em diferentes sistemas do nosso corpo, tá? E a sinusite não é diferente, né, gente? Então, assim, eu gosto de primeiro fazer um apanhado geral da medicina ocidental, para depois a gente entrar mais na medicina chinesa em si. E para a medicina ocidental, gente, a sinusite, ela é uma infecção, né? Então, o que significa isso? Significa que algum patógeno, por diversos motivos, né, e aí que a medicina não sabe explicar muito bem, né, quais são os motivos que vão causar uma predisposição a certos tipos de patógeno, tá? Então esse patógeno entra no seu nariz, né, no seu sistema respiratório, e começa ali a criar um filme, né, uma colônia mesmo, como se estivesse colonizando o seu sistema respiratório, criando então um biofilme, e aí gera-se a sinusite, tá? Para a medicina chinesa, gente, a gente compartilha em certa forma dessa teoria, mas para a gente a sinusite ela começa quando já existe um acúmulo de muco, né, de umidade e calor, que a gente chama no pulmão, né, e mais especificamente nas vias aéreas superiores, né? E é exatamente esse acúmulo de muco, gente, que vai causar os sintomas clássicos da sinusite, como aquela dor aqui, aquele peso, né, a dificuldade de respirar, aquele catarro muito grosso que sai. Só que o que acontece? Para a medicina chinesa, gente, esse muco ele não é necessariamente uma infecção, mas ele predispõe a infecções. Então você imagina, se você tem um ambiente limpo dentro do seu corpo e um ambiente cheio de meleca. Nesse ambiente cheio de meleca, você concorda comigo que vai ser muito mais fácil alguma bactéria, algum vírus grudar nesse ambiente e começar a se proliferar? Muito mais, né? E o que acontece? Num ambiente limpo, esse ambiente que foi feito para o nosso corpo, para o seu sistema imunológico, né, para as suas células de defesa. Já esse ambiente catarrado não foi. Então, nesse ambiente melequento, o seu sistema imunológico não consegue, com tanta eficiência, né, se mover ali dentro, fazer as ações que ele deveria. Já no ambiente limpo, sim. Então, você imagina, esse ambiente catarrento, ele é maravilhoso, ó, uma abelhinha, ele é maravilhoso para os vírus e péssimo para o nosso sistema imunológico. Por conta disso, gente, é muito fácil, é muito simples a gente imaginar que esse catarro é que predispõe a infecções mais sérias. Então, vamos lá. Sinusite para a medicina chinesa, acúmulo de umidade e calor nas vias aéreas superiores. Vias aéreas superiores, é de qual órgão isso? Do pulmão. Concorda comigo? Então, é a abertura somática do pulmão, né, o nosso nariz, né? Então, sempre que a gente pensar em calor e umidade nas vias aéreas superiores, nós vamos pensar em calor e umidade também no pulmão. Então, provavelmente, essa pessoa que tem muita sinusite, ela tem um catarro grosso no pulmão. Talvez ela tosse, com aquela tosse carregada mesmo, tentando liberar aquele catarro. Talvez essa pessoa já teve aí algum problema pulmonar mais sério, uma pneumonia, uma bronquite, né? Talvez essa pessoa, quando respira fundo, escuta aquele chiadinho lá do pulmão, lá de dentro, que mostra que existe sim um acúmulo de catarro. Talvez essa pessoa tenha pigarro, né? Talvez essa pessoa tenha uma pele cheia de espinhas, porque a pele também, para a medicina chinesa, é de função do pulmão. Então, gente, tudo que a gente for imaginar de muco no pulmão, a gente pode imaginar que seja o precursor da sinusite. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, esse muco está no pulmão? Sim, está no pulmão. Por quê? Porque ele está nas vias aéreas superiores. Então, se o pulmão cuida dessa via, se esse muco está nessa via, esse muco também está no pulmão. Maravilha? Ótimo. Só que, gente, qual que é a forma da gente liberar alguma coisa para o exterior? Porque você imagina, quando alguma coisa é gerada dentro da gente coloca isso para fora, né? E aí o ambiente externo também coloca coisas dentro da gente. E assim vai acontecendo esse ciclo, esse fluxo aí, certo? Então, quando você cria lá no pulmão umidade, calor, muco, e aí depois nós vamos discutir por que isso surgiu, tá? Que é outro problema muito maior. Então, quando você cria esse muco lá, ele tem que ser liberado para algum lugar. Quais são as 3 formas mais fáceis de eliminar muco pelo corpo? Na verdade, se eliminar qualquer coisa. Fezes, urina e sistema pulmonar.
O sistema pulmonar, gente, ele é o maior responsável por eliminar o muco, essa umidade de calor. E por quê? Imagina comigo. Para mim, os dois melhores para eliminar muco é ou as fezes ou o sistema superior. Porque a urina, gente, são canais muito fininhos ali, né? São coisas micrométricas. Imagina você tentar passar uma meleca por um lugar micrométrico. É muito difícil. Agora, já as vias superiores aqui e as fezes, gente, a gente tem um tubo maior, literalmente, né? Tubos maiores. Então a gente consegue empurrar esse catarro. E no pulmão, galera, especificamente no pulmão, é muito interessante, por quê? Porque o pulmão ele tem aquelas sardinhas, né? Então, normalmente, o pulmão ele já é o responsável por eliminar o catarro do corpo. Tá? Então, tanto quanto, sei lá, quando você fica gripado, a primeira coisa que acontece é o pulmão acumular catarro. Né? E o pulmão consegue eliminar esse catarro porque ele consegue com os movimentos peristálticos, aquelas sardinhas lá nas células, não vou entrar nesses detalhes todos aqui, porque são detalhes da medicina ocidental. Mas, com isso tudo, ele consegue empurrar esse catarro para fora, né? Então isso é muito interessante. Como a gente pode pensar que o pulmão, ele é o primeiro a sofrer com a umidade de calor. Ou melhor, é o primeiro a tentar eliminar essa umidade de calor. E aí, gente, normalmente, quando ele tenta eliminar essa umidade de calor, o que acontece? Sinusite. Por quê? Porque é uma carga muito grande. E aí, quando começa a empurrar essa meleca lá para o alto, para ser eliminada na forma de catarro, essa meleca começa a ficar condensada aqui por outra série de motivos, tá? Porque pode ser, por exemplo, uma estagnação de tecido do fígado. O que é uma estagnação de tecido do fígado, gente? É basicamente a gente falar que a energia e o sangue não estão circulando da maneira como deveriam. Se houver uma estagnação de tecido do fígado, esse catarro pode chegar até aqui, ó. Mas pode ser que ele não desça, que você não consiga colocar ele para fora por conta da estagnação. Pode ser que exista uma deficiência de yin dos rins. A deficiência de yin dos rins é basicamente a gente falar que está faltando hidratação no corpo. Se está faltando hidratação aqui nas vias aéreas superiores, na hora que esse catarro chegar aqui, você também não vai conseguir eliminar ele. Ele vai condensar e grudar. Né? Então, existem outros problemas. Por exemplo, você pode ter um calor ascendente no fígado. Você pode ter um calor no estômago, jateando calor no alto. Esse calor queima os líquidos. Então, quando esse catarro chegar aqui, vai engrossar e vai estagnar. Entendeu? Então, você tem uma série de circunstâncias aí que não vão permitir com que você libere esse catarro para fora. Você pode também, na hora que esse catarro chega aqui em cima, você já pode estar em contato com diversas bactérias no seu meio, vai saber, sei lá, você mora na cidade, você trabalha num local meio insalubre, no centro da cidade. Você está ali em contato, gente, com milhões de bactérias, milhões de vírus, milhões de protozoários todo dia. Então, às vezes, na hora que esse catarro já começou a engrossar aqui para conseguir ser eliminado, você entrou em contato com um desses patógenos e aí houve uma invasão. E aí, na invasão, é que a gente vai chamar de uma infecção, vamos colocar assim. Né? Quando há uma invasão, aí a gente passa do quadro de umidade e calor para o quadro de umidade e calor mais invasão. Então, por exemplo, vamos colocar que esse patógeno é um patógeno quente, né? Uma bactéria quente. Então você coloca umidade e calor mais invasão de calor. Entendeu? E aí começa a complicar bastante. Você pode ter outros casos. Tô tentando mostrar pra vocês aqui, gente, como é que a coisa é muito mais complexa do que parece. Você pode, por exemplo, ter um caso de uma umidade, não precisa ser necessariamente uma umidade de calor, só uma umidade frio. Vamos dizer que você tem uma péssima digestão, o baço cuida da digestão pra gente. Quando você não tem uma boa digestão, o baço começa a criar umidade. Só que o baço, gente, ele é um órgão quentinho, ele é um órgão que ele gosta do calorzinho. Então, quando ele começa a criar essa umidade, a gente chama de umidade frio. Beleza? Por quê? Porque sempre que no início de uma umidade, sempre existe o frio. Sempre no início, tá bom? Então, quando cria-se essa umidade frio tem que ser depositada em algum lugar para ser liberada. Uma das melhores formas de fazer isso é jogar essa umidade para o pulmão, para que ele libere essa umidade para o exterior. Não é isso mesmo que a gente acabou de ver? Aí, quando o baço taca essa umidade lá para o pulmão começa a carregar essa umidade. Né? E aí pode ser que você entre em contato com uma bactéria calorenta, uma invasão quente. E aí, basicamente, o que vai acontecer? Você tem lá umidade fria no pulmão, chega uma bactéria, enfia calor, vento calor. E aí essa umidade, que era umidade frio, vira umidade calor. E aí vira um muco, e aí pode ser que crie uma bronquite, uma pneumonia e outras situações ainda mais sérias, tá? Mas maravilha, voltando aqui ao caso da sinusite. Então, para a medicina chinesa, gente, a sinusite, ela já existe, mesmo quando existe somente umidade e calor. Só quando o muco está ali,
seja ele amarelo, verde ou branco, você teve uma sinusite, que no caso para a gente é um acúmulo de umidade e calor. Beleza? Maravilha. Eu não posso falar que é uma sinusite sem infecção, porque essa palavra ela é da medicina ocidental, né? Então, quando a gente fala sinusite, a gente predispõe uma infecção, tá bom? Só que para a medicina chinesa, não necessariamente. Você pode ter? Pode ter, como eu acabei de falar aqui. Se você tiver uma invasão, você vai ter um acúmulo de umidade e calor junto com uma invasão de algum patógeno. É um caso muito mais sério, né? Por quê? Porque aí você vai ter que primeiro tirar o patógeno, e aí o catarro vai ser aquele catarro verde, você pode ter uma febre, né? Você pode ter sintomas aí que mostram uma invasão, beleza? Já nesse caso aqui, você vai ter sintomas somente de umidade e calor, que são aqueles do início do vídeo. Pigarro, uma tosse carregada, né? Espinhas na pele, uma pele oleosa. Tá tudo isso daí mostrando que existe um acúmulo de umidade e calor no pulmão. Se tiver febre, catarro esverdeado, dor intensa, aí a gente já vai para o caso de invasão. Fechou? Filé. Qual que é o terceiro grande motivo de se gerar uma sinusite? É o seguinte, gente. Para a medicina chinesa, quando falta calor, surge a umidade, né? Como a gente está falando com o Baço aqui agora há pouco. Então, quando a gente pensa que o pulmão tem uma parte yin, que é matéria e dilatação, uma parte yang, que é energia. Maravilha? Maravilha. Então, se esse pulmão falha na energia, gente, começa a surgir a umidade. O que significa isso? Significa, por exemplo, nos casos de rinite, né, a rinite para a medicina chinesa, gente, o que é? A falta de energia do pulmão que causa ali uma série de sintomas, como, por exemplo, espirros, como uma frieza ali na pele, né, como o nariz escorrendo, uma coriza, mostrando então que a energia diminuiu, está sobrando umidade, está sendo gerada umidade. Maravilha? Maravilha. Então, nesse caso, se você é essa pessoa que sente muito frio, bateu um ventinho frio, você tem que botar um casaco. Bateu um ventinho frio, você começa a espirrar, começa a tossir muito rápido, tem aquela coceirinha na garganta toda hora, né? Ou, sei lá, entra num lugar mais empoeirado, já começa a espirrar, começa a ter rinite, começa a escorrer o nariz, pode ter certeza. Você tem uma deficiência de do pulmão. E essa deficiência vai gerar umidade. Maravilha. Só que aí, você está lá com essa umidade lá no seu pulmão. Se você tonificar o ti do pulmão ali na hora, você vai zerar essa umidade. O pulmão vai conseguir transformar essa umidade aí em yin, né, em ti, enfim, vai conseguir transformar essa umidade e morreu Maria. Você não vai acumular essa umidade. Agora, qual que é o outro problema? Se você começa a acumular essa umidade. Se você começar a acumular essa umidade começa a condensar. Isso é natural no nosso corpo. Por quê, gente? Porque a gente está em 37 graus. O nosso corpo é quentinho. A gente tem uma série de processos metabólicos para deixar o nosso corpo quentinho, os nossos tecidos quentinhos. Então, quando você começa a acumular água no seu corpo, essa água começa a cozinhar dentro do seu corpo. E aí vai cozinhando, engrossando, até que vira a tal famigerada umidade e calor, que é o muco. Beleza? Então, você pode, olha só, ter um processo de sinusite que surge de um processo de frio e não de calor, e de deficiência e não de plenitude. Porque para a medicina chinesa, gente, qualquer coisa, tá? Qualquer síndrome, ela pode surgir tanto por deficiência de yin, quanto por deficiência de ti, quanto por plenitude de yin, que a gente chama de umidade, quanto por plenitude de ti, que a gente chama de fogo ou de calor. Beleza? Qual que é o final do processo inteiro? É umidade e calor, que são as duas plenitudes que se unem. Mas, se você tem duas deficiências, essas deficiências vão virar plenitude. Muito legal, né? Isso é muito legal. Porque, por exemplo, se você tem uma deficiência de ti do pulmão, essa deficiência de ti, se não for tratada, vai gerar uma plenitude chamada umidade no pulmão. Se você tem uma deficiência de yin do pulmão, essa deficiência, se não tratada, vai gerar um calor ou fogo no pulmão. Se você tiver essas duas plenitudes juntas, elas vão se combinar e formar calor, umidade no pulmão. Beleza? Qualquer uma dessas situações aqui, no final das contas, pode gerar uma sinusite. E foi o que a gente explorou nesse vídeo. A gente chegou de 3 formas diferentes no mesmo caminho, que é a sinusite. E eu vou dar ainda uma quarta forma, que é o seguinte. Imagina que o seu pulmão está maravilhoso. Fala assim, pô, Yuri, não tem nada disso que você falou, cara. Nada. Só que talvez você tenha um fígado gorduroso. Talvez essa umidade de calor que estaria lá no pulmão está sendo
depositado em outro lugar dentro do seu corpo. Por quê, gente? Porque a umidade e calor, assim, lógico, o nosso corpo é muito inteligente. A gente envia as coisas para o lugar certo. Mas por uma série enorme de circunstâncias, algumas pessoas não vão enviar, por exemplo, o muco para o pulmão. Algumas pessoas, pode ser até por uma constituição genética, né, que a gente chama de Ti pré-celestial, né, e Ti pró-celestial seria o que a gente adquire depois de nascido. Tá? Então pode ser uma condição genética, pode ser uma série de estagnações numa série de canais do seu corpo que não deixa essa mucosidade ser eliminada ou ser jateada lá para o pulmão para ser eliminado. Então, por uma série de circunstâncias, você pode acumular esse muco em outros órgãos, em outros sistemas. Beleza? E é muito comum que se acumule no fígado e no estômago. Pode ser no rim também, pode ser no coração, pode ser no baço, pode ser nos intestinos, pode ser na bexiga, pode ser num monte de lugar. Tá? Mas é muito comum que se acumule no fígado. Beleza? Então, por isso que uma das primeiras coisas que surgem é um fígado gorduroso, é um colesterol alto, esqueci o nome da outra doença do fígado que eu ia dar o exemplo aqui. Mas enfim, ponto é que se isso se acumular no fígado, você vai ter sintomas de calor e umidade no fígado. Como, por exemplo, gente, espinhas continua sendo um sintoma de calor e umidade no fígado. Beleza? Você pode ter gordura hepática ou esteatose hepática. Você pode ter umas fezes explosivas que saem com muco, né, mostrando que existe esse acúmulo de muco mesmo no sistema, no aparelho gastrointestinal. Você pode ter uma pele oleosa, você pode ter uma enxaqueca, você pode ter azia, você pode ter uma úlcera purulenta, uma úlcera infecciosa. Você pode ter icterícia, você pode ter boca amarga. Icterícia é olhos amarelos, tá, galera? Mostrando que essa umidade de calor está se espalhando pelo corpo. Ela está vindo lá do fígado. Só que o fígado, gente, ele é um órgão que ele adora o alto. Ele empurra tudo pro alto. Por quê? Porque ele é muito quente. Então, às vezes, a gente joga uma coisa no fígado, ele já jateia pro alto na hora. E com a umidade de calor é a mesma coisa. E se ele jatear essa umidade de calor no alto, e aí vão ser gerados todos esses sintomas que eu tô te falando do alto, que é olhos amarelados, gosto amargo na boca, pode ser que você tenha aftas, pode ser que você tenha uma saburra amarela e grossa, né? Pode ser que você tenha mau hálito, né? Pode ser que você tenha otite, pode ser que você tenha conjuntivite. Isso tudo aí mostrando o que, gente? Infecções. Ou seja, pode ser que você tenha uma cera exacerbada no ouvido. Se você tiver espinha nessa região aqui, ó, você pode ter certeza que é calor e umidade no fígado. Talvez sua família tenha aí pedras na vesícula. Talvez a sua digestão não seja tão bacana, seja muito carregada, você fica aquela sensação de enjoo, de náusea. Isso tudo mostrando que, gente, existe um acúmulo de umidade e calor no fígado. E aí, se o fígado jatear essa umidade e calor, esse catarro para o alto, ele pode atingir quem? Vias aéreas superiores. E aí, se esse muco se estabelece aqui nas vias aéreas superiores, você tem o quê? Sinusite. Veio do pulmão? Não veio do pulmão. Veio do fígado. E aí, o fígado foi lá e atingiu o pulmão. E aí, galera, é muito interessante porque para a medicina chinesa, a gente tem o que a gente chama de ciclo dos 5 elementos, né? Roda dos 5 elementos. Onde um elemento gera o outro, e a gente tem tanto elementos que geram, como elementos que controlam uns aos outros. Tá? É basicamente assim que funciona os sistemas orgânicos da medicina chinesa. E aí é muito legal porque o pulmão, gente, ele controla o fígado. Tá? Então, quando o fígado está em exagero, o pulmão vai lá e controla. E isso é lindo ver, assim, como que é incrível isso. Eu adoro falar disso. Porque, gente, o fígado para a medicina chinesa são as emoções. O pulmão é a respiração. E quantas vezes a gente já ouviu falar de que se a gente respirar com calma, a gente consegue controlar as emoções? A medicina chinesa nos mostra isso há muito tempo. É lindo, né? Outra coisa que é legal, o fígado empurra a energia para cima, o pulmão empurra a energia para baixo, o que mostra por que eles se controlam. Isso é lindo, por isso que eu gosto de dar uma explorada às vezes nesses pontos aí. Mas o que acontece? Quando o pulmão está fraco e o fígado está muito forte, esse controle pode se inverter. E aí o fígado começa a controlar, contra-dominar, que a gente chama, né? Porque esse processo de dominação e a contra-dominação acontece quando existe uma rebeldia, né? Uma revolução, que os chineses adoram falar com essas palavras. Então, o pulmão que controlava o fígado começa a ser controlado pelo fígado.
E aí a umidade e calor que estava lá no fígado começa a ser jateado lá no pulmão. E aí acontece esse processo inverso. Então, gente, por que eu tô falando de tudo isso? Para te mostrar que sinusite para medicina chinesa, gente, tem cura? Claro que tem, gente. Para medicina chinesa, tudo tem tratamento, né? Cura, eu acho que é uma palavra muito forte. Né? Por quê, gente? Porque se você parar de se cuidar, a coisa volta. Pra tudo na vida, tá, galera? Pra tudo na vida. Então, assim, existe tratamento. Existe como você deixar esse sinusite de lado o resto da sua vida e nunca mais ter uma crise de sinusite? Tem como. Tá? Pra medicina chinesa, tem como. Não é, assim, nada de outro planeta. Só que, como vocês perceberam aqui, gente, não é simples. Então, por isso que a gente precisa muito, gente, fazer um diagnóstico. A gente precisa entender situação por situação, caso por caso. Por que a sua sinusite surgiu? Será que a sua sinusite tá no pulmão ou está no fígado? Será que é deficiência de ti do pulmão e depois essa umidade foi engrossando ou não? Já nasceu como calor e umidade no pulmão? A gente precisa entender essas questões, gente, para fazer um tratamento realmente que vai solucionar o problema, que vai te trazer resultados a longo prazo. Porque o nosso objetivo aqui, gente, não é enganar ninguém, é te falar a verdade, é te mostrar a verdade, é te mostrar os resultados. Gente, a gente tem dezenas de pacientes hoje. E graças a Deus, né, graças à medicina chinesa, na verdade, e à natureza, 95% desses pacientes estão extremamente satisfeitos. Então a nossa média de satisfação é muito alta. E por quê, gente? Porque simplesmente a gente faz um tratamento muito personalizado, como tem que ser, nos moldes da medicina chinesa, como tem que ser, tá, galera? Infelizmente, gente, muita gente me pergunta muitas ervas aqui e tudo mais, e muitas vezes eu não passo. Por quê? Porque a pessoa tem que entender isso. Muitas vezes não é uma erva só que vai resolver, gente. A gente precisa de um processo, vai precisar de fazer as coisas na hora certa. Muitas vezes a gente vai passar uma estação, por exemplo, e não vai dar para resolver a sinusite nessa estação. Nós vamos ter que primeiro limpar numa estação, depois tonificar na outra, depois na outra estação que a gente vai resolver a sinusite de vez. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês é, confie no processo da medicina chinesa. Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Tá? E se você tem sinusite e quer tratar esse problema, vem fazer um acompanhamento comigo. Tá? Eu te garanto, você vai ter um resultado que você vai ficar impressionado. Se você não tem, por questões financeiras, né, como começar um acompanhamento comigo, que a gente sabe que pesa um pouco, venha estudar com a gente. A gente tem um curso, gente, completo de medicina chinesa. E dentro desse curso, eu tô lá todo dia para responder todas as dúvidas de todos os alunos. Então, se você quer saber dessas duas coisas, clica no link aqui embaixo, tá? Se você quer começar um acompanhamento ou se você quer começar a estudar com a gente. Vai ter os dois links aqui e aí você pode selecionar qual desses dois caminhos você quer seguir. Fechou? Mas você pode ter certeza aí, eu te dou assim, 100% de certeza, com muita tranquilidade, muita paz na consciência mesmo, de que você vai colher resultados maravilhosos se você estiver aí no fluxo da natureza. Tá bom? Um fortíssimo abraço da medicina chinesa para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Feliz ano novo! Tamo junto!